1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Queridos, há momentos na nossa vida que as palavras que mais ecoam do nosso coração para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão um pouco distante, e certamente para o próprio Senhor, porque Ele nos sonda, nos conhece, é o grito de socorro, é o grito da aflição, é aquele momento que você está com o coração apertadinho, mas que você não consegue conversar, você não consegue falar, você não consegue muitas vezes se expressar corretamente, mas você ou eu só conseguimos clamar por socorro ao Senhor. E muitas vezes esse clamor de socorro, ele não vem nem por palavras. Muitas vezes a nossa lágrima, as nossas lágrimas, elas ecoam de nós. E na verdade, o que nós queremos pedir ao Senhor é: Senhor, me ajuda, me socorre, basta. Eu não aguento mais. Desse jeito eu não tenho mais como prosseguir. E é interessante nós observarmos esse texto aqui, fez parte da nossa meditação ontem, porque quando nós vemos Jabez sendo indicado aqui, no meio de uma genealogia que era para fazer uma ligação para evidenciar de que a descendência de Davi ela permaneceu pós-exílio, e especificamente aqui no capítulo 4, mostrando a proeminência da descendência de Judá. No meio do nada, no meio de uma genealogia, vem uma informação a respeito de Jabez. É sinal de que é algo muito importante a ser falado a respeito dele. E o texto começa dizendo que ele foi reconhecido como o mais ilustre do que seus irmãos. E o texto explica o porquê. Porque ele havia invocado o Deus de Israel. Mas se fosse apenas isso, ele orou ao Senhor, não estaria aqui, irmãos, concorda? Concorda que tinha mais pessoas além de Jabez que oravam ao Senhor? Certamente. Só que no versículo 9, o texto nos traz um detalhe muito importante a respeito dele, do seu nascimento, do que a sua mãe fez. Quando nós vemos aqui, nós vemos que a sua mãe, quando ele nasceu, o deu esse nome, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Mas peraí, irmãos, não foi a sentença que Eva recebeu, de que com dores ela daria à luz a filhos? Então era normal para toda mulher. Então certamente isso aqui não era uma dor comum, não eram as dores de parto comuns, foi algo extraordinário. Mas ele coloca diante de Deus a sua oração, e no final do versículo 10 a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Oração respondida. Deus havia respondido a oração dele. E eu quero contar uma ilustração. Um menino, ele foi surpreendido pela sua mãe quando estava ajoelhado no quarto orando. Isso é uma bênção, né? Você vê seu filho orando. Eu, como pai, eu me alegro muito. A mãe, feliz por ver a atitude devocional voluntária, resolveu, sem que o garoto percebesse, ouvir a oração. Mais surpresa ficou a mãe ao ouvir a oração do garoto. Dizia o menino ao Senhor: Deus, tira a minha orelha, tira a minha orelha, tira a minha orelha. Como ele era muito sapeca,
Um menino muito agitado, como diz minha filha, um furacãozinho. Por vezes, seus pais davam puxões de orelha nele. O menino estava orando, era certo. Ele estava orando no seu devocional voluntário, estava certo. Mas a oração dele não estava correta. E essa é a questão. Porque o menino pedindo, Deus, tira minha orelha, Deus tiraria a orelha dele? Claro que não. Estou usando esse exemplo bem assim, infantil, porque às vezes as nossas orações, eu falo por mim, né? As minhas orações, por vezes, elas são infantis, não no sentido da inocência, não no sentido da simplicidade, mas no sentido da tolice. De algo assim absurdo que nós sabemos que o Senhor não nos atenderia. Não basta nós orarmos, irmãos, nós precisamos orar segundo o padrão da palavra. Tiago 4, versículos 1 a 3, a palavra diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Será que nossas orações não têm sido assim? Orações que são centradas no nosso prazer, no nosso deleite, no nosso ventre. Será que nós não temos orado assim, irmãos? Nós precisamos refletir a respeito disso. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. A palavra nos diz: e esta é a confiança que temos nele, no Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, quando nós colocamos a nossa oração segundo a vontade de Deus, o Senhor vai nos atender, se for segundo a sua vontade, não segundo o nosso querer, o nosso pensamento. E por mais que para nós, irmãos, aquilo seja algo de necessário para a nossa vida, o que mais esteja nos afligindo, não necessariamente é aquilo que o Senhor enxerga como a nossa necessidade. Quando Jesus ele nos ensina um modelo de oração, o Senhor ele fala que o Pai que vem em secreto, que não deveríamos dar de vãs repetições, porque o Pai que vem em secreto, ele sabia aquilo que nos era necessário. Deus é que sabe em perfeição aquilo que nós precisamos. E às vezes o que para nós é a nossa necessidade, porque tem afligido o nosso coração, não necessariamente é a vontade de Deus. Mas eu enxergo aqui, na oração de Jabez, quando ele diz, versículo 10, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Foi uma oração segundo a vontade de Deus. Foi uma oração segundo a vontade de Deus. Mas qual é o contexto dele aqui? Falei anteriormente de que o versículo 9 nos mostra que a mãe deu esse nome a ele porque dizendo de que porquanto com dores o dei à luz. Isso era comum a toda mulher. As mães aqui, especialmente se tiveram parto normal, seus filhos nasceram de parto normal, sabem que é com dores. As irmãs que já sofreram as dores de parto, ainda que o parto tenha sido por cesárea, mas possivelmente sentiu as dores de parto não tão intensas quanto dar à luz em parto normal, mas também sentiram em dados momentos. Sabem disso. Então não era algo comum aqui. Poderia ser uma gravidez delicada, considerando que antigamente nós não tínhamos os mecanismos não tinha pré-natal naquela época.
Irmãos, compreendem? Não tinha o acompanhamento da gravidez. O parto complicou, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço de Jabez. Jabez estava virado ao contrário, estava sentado, não tem isso, né? A criança sentada, não sei. Mas algo muito grave aconteceu para que tivesse sido registrado assim e a mãe tivesse dado esse nome ao filho. Certamente aquela mãe sabia, sendo do povo de Israel, ela sabia da sentença que Eva recebeu, então ela não ia ficar reclamando. Imagina uma mãe dar um nome ao filho, e Jabez significa isso, significa dor, tristeza, pesar, e até um pouco mais do que isso. Uma mãe não daria um nome desse para um filho de algo normal, natural, porque ela teve dores de parto. Não, irmãos. Vocês compreendem? Obviamente que não. É porque algo além, extraordinário havia acontecido. Só que aquela mãe, ela decidiu erguer um memorial no seu coração, como um monumento ao seu sofrimento. Certamente foi um sofrimento extremo que aquela mãe passou. Só que ao invés dela ser grata ao Senhor porque correu tudo bem com a gestação, correu tudo bem porque a criança nasceu, a criança estava viva, o que aquela mãe faz? Ao invés dela louvar e glorificar a Deus pela bênção do filho, ela glorifica e exalta o seu sofrimento. Ela ergue um monumento ao seu sofrimento, um memorial ao seu sofrimento. Imagina você ter um filho, olhar para o seu filho e lembrar: sofri por sua causa, hein? Vou te contar, hein? Sofri a beça. Você imagina, para pensar. Para você ter recebido a bênção de Deus, chegou até a tua vida, e você olhar para aquilo que o Senhor te abençoou, e por mais que tenha tido dificuldade, nós enfrentamos adversidade, nós enfrentamos lutas sim, e nós, ao invés de exaltarmos ao Senhor, nós ficarmos todos os dias, e várias vezes ao longo do dia, trazendo aquilo à nossa memória do nosso sofrimento, do pesar, da dor. Certamente não seria algo que o Senhor se agradaria, irmãos. A murmuração, o lamento, por algo que o Senhor nos abençoou e até pelas adversidades que Ele permite, pelas quais nós passemos, isso, queridos, esse murmúrio, ele não agrada ao Senhor. Agora, imagina o coração de Jabez. Imagina o que passava dentro dele. Não foi fácil, irmãos. Você saber que você ser chamado por um nome que a mãe escolheu para erguer um monumento ao seu sofrimento, à sua dor. Imagina ele ficar ouvindo aquilo o tempo todo. Imagina você falar para o seu familiar as dificuldades que surgiram a partir da presença dele. Imagina você, a todo tempo, você está trazendo a memória, lançando em rosto da pessoa aquela situação difícil que aquela pessoa te fez passar. Imagina você tendo perdoado alguém da sua família, por exemplo, um cônjuge, um familiar, um irmão, pais, filhos, e você ter perdoado e você ficar lançando em rosto sobre a pessoa o tempo todo. Você achar que perdoou. E, na verdade, aquela pessoa, quando ouve aquilo, fica evidenciado que você não perdoou, porque você sempre está lançando em rosto. Perdão não é esquecimento, irmãos, amém? Em nome de Jesus, claro que não. Mas você ficar lançando em rosto o tempo todo é sinal de que a coisa não está bem resolvida no teu coração ou no meu coração. Imagina o que passou com ele. Era um peso, era uma marca, era um estigma. E é interessante, eu quero falar com os irmãos brevemente, algumas curiosidades a respeito dos nomes. Porque curiosidades e alguns caráteres pejorativos. Alguns nomes registrados em cartórios no Brasil, no nosso país, geram algum desconforto. Eles foram até registrados em livros, tratando da etimologia, tratando sobre nomes. Por exemplo, imagina o nome ABC Nogueira.
De repente, imagina, se a mãe estava sendo alfabetizada naquele momento, ou o pai, e dá o nome da criança de ABC. Sei lá. Uma pessoa que ama muito, mas mais do que ama, essa pessoa fez uma viagem, de repente, missionária, vamos dizer assim, lá para os ribeirinhos do Amazonas. Então dá o nome do filho de Amado, Amoroso, Amazonas, Rio do Brasil, Pimpão. Imagina o nome desse. Ou então, a mim, amou, amado. Ou então o nome Céu Azul do Sol Poente. Poético, né? Céu Azul do Sol Poente. Uma pessoa que gosta muito de carro, irmãos. Chevrolet da Silva Ford. Agora pensa só nessa menina aqui, provavelmente ela deve ter nascido um cambito. Vitória, carne e osso. Essa pessoa aqui era crente, essa outra aqui. O tripé da vida cristã, né? Fé, esperança e caridade. O amor, né? Fé, esperança e caridade. Felicidade do lar brasileiro. Inocêncio, coitadinho, sossego. Janeiro, fevereiro, de março, abril. Você imagina, irmãos, esses nomes? Na ida, na vinda, na volta, Pereira. Rolando escada abaixo. 7 rolos de arame farpado. Simplício, simplório, da simplicidade simples. 1, 2, 3, de Oliveira 4. Eu peguei alguns exemplos do livro de etimologia de nomes, o dicionário de etimologia e de nomes. Isso é um exemplo real, registrado em cartório, aqui no Brasil. Você imagina nomes assim, irmãos. E porque eu não peguei nomes complicados para... Não convinha eu falar com os irmãos aqui, alguns. É complicado, irmãos. Só que nós precisamos ver algumas origens de nomes. Por quê? Os nomes próprios, eles surgiram em decorrência de diversas circunstâncias. Por exemplo, a fauna, a flora, o reino mineral, as circunstâncias de nascimento, que é o caso de Jabez, as características físicas, o sentimento religioso pela divindade e tantos outros. Por exemplo, na fauna, nós encontramos Ágabo. Lembra do profeta Ágabo, lá em Atos? O nome dele significa gafanhoto, é o que significa Ágabo. Lembra de Áquila? Áquila significa águia. Caleb, cão, cachorro. Débora, gazela. Raquel, ovelha. Alguns exemplos. Como cores também, em alusão à pele, dos olhos ou dos cabelos. Edom, significando vermelho. Labão, o tio sogro muquirana, cara de pau de Jacó, significando Labão branco. Rufo, significando vermelho. No reino animal, por exemplo, Cefas, nome que o Senhor Jesus deu a Pedro, significando pedra, rocha. Penina, lembra de Ana e Penina? Penina, significando coral ou pérola. Na flora, por exemplo, lembrando de 1 aos Coríntios, os da família de Cloé, que levaram ali as informações para Paulo. Cloé significa erva verde ou verdura. Radassa, lembra de Esther? Radassa, significado do nome é murta. Késia, significa acácia, a flor de acácia. Rode, essa aí, pastora, ela sabe. Rode, rosa. Susana, lírio da graça. Ligados a defeitos físicos ou a doença, por exemplo. Lembra do rei Agripa, a quem Paulo defendeu a sua fé, defendeu a sua inocência? Agripa significa doença dos pés. Corá ou coré, calvo, careca. Tem aqueles, por exemplo, como criados por motivos religiosos. Judá,
Quando Judá nasceu, a mãe, que significa louvor, louvado, a mãe declarou: esta vez louvarei ao Senhor, Judá. E as circunstâncias de nascimento, como o caso de Jacó, o que segura o calcanhar, ou no caso de Icabode, foi-se a glória, aquele episódio terrível que a arca do Senhor ela foi tomada de Israel. E Jabez, ele dá ou causa sofrimento, que causador significa o nome. E aí, irmãos, é importante entender um pouco desse contexto dos nomes para o povo de Israel. Não como regra, mas em alguns momentos, muitas vezes, os nomes apontavam para uma dor do passado, é o caso aqui da mãe de Jabez, para a realidade do presente, o que estava acontecendo agora. Por exemplo, Isaac, sorriso, né? Quando Isaac nasceu, ele era o sorriso, era a alegria. Então, é um exemplo. Ou a expectativa do futuro, aquilo que iria acontecer. Jesus, né? O nome de Jesus, por exemplo, né? Que o Senhor salvará, o Senhor é a salvação, o Senhor salvará o seu povo. Então, talvez Jabez ele tivesse um receio de que aquilo que significava o nome dele se tornasse uma realidade na sua vida. Dele ser alguém em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à tristeza, em meio ao pesar. E ele então resolve fazer essa oração. Ele não se conformou, irmãos, com aquele momento adverso pelo qual ele estava passando, mas ele quis ir além dos limites que a vida estava impondo sobre ele. E é interessante, eu quero destacar aqui alguns aspectos dessa oração dele, 4 aspectos, mas é importante nós entendermos que por ele se enxergar nessa adversidade por causa do nome, tudo indica que sim, pela narrativa, pela construção dos 2 versículos, as informações que temos aqui, é sinal de que se ele ora, irmãos, e da forma como ele orou e Deus respondeu, é sinal de que ele sabia que podia contar com Deus. Ele sabia que Deus responde às orações. Ele tinha convicção que o Deus de Israel o respondia. E essa mesma convicção que estava gerada no interior dele, precisa estar no meu e no teu coração, saber que o nosso Pai responde às nossas orações. Isso precisa arder em mim e em você. Nós estarmos aqui no culto de oração, nós dobrarmos nossos joelhos ao acordarmos, ou durante o dia, o momento que for, no nosso devocional, a nossa oração precisa ser a expressão de quem confia completamente que Deus ouve as nossas orações, irmãos. Eu fico impressionado quando eu leio, por exemplo, Atos, capítulo 10. Você vê a história de Cornélio. Cornélio era alguém que era alheio à aliança do Senhor, não fazia parte do povo de Deus. Ele estava alijado do Senhor, não fazia parte dos pactos, da resolução que o Senhor tinha sobre a nação de Israel, nada do povo de Israel, que dirá como um discípulo de Cristo. Só que, por mais que ele ainda não tivesse ouvido a exposição do Evangelho, ainda que ele não tivesse compreendido e se rendido ao Senhor, e a prova disso é que logo no início da pregação de Pedro, Atos 10, irmãos, o Espírito Santo cai, é derramado sobre ele e sobre aqueles que estavam lá com ele. Isso é prova de que ele creu na pregação. Logo no começo da pregação ele creu, por isso que o Espírito foi derramado e se arrependeu dos seus pecados. Só que antes, irmãos, quando um anjo apareceu a ele, não era um demônio que apareceu, que às vezes o demônio se manifesta como anjo, e muitos creem que é a manifestação de Deus. Não é, foi um anjo, irmãos. E o que o anjo falou? Deus ouve as suas orações, para alguém que ainda não era de Deus. Que dirá para o discípulo de Cristo? Que dirá para aquele que foi tornado filho de Deus pela fé em Cristo Jesus? Deus ouve as nossas orações, irmãos. E Jabez tinha essa convicção aqui. Eu fico impressionado em Apocalipse também, quando eu vejo, antes da abertura dos selos, e
na abertura do 7º selo, a menção do texto das orações dos santos no incensário, chegando até Deus. Irmãos, a nossa oração chega, não precisava, isso está registrado lá, irmãos, em Apocalipse. Nos capítulos, a partir que tratam dos selos, a partir do capítulo 5, antes da abertura dos selos e depois no 7º selo, não precisava, mas o Senhor faz questão de deixar registrado que a nossa oração é ouvida e chega diante do trono de Deus, igreja. E ele tinha essa convicção. Mas quando nós passamos por aflições, irmãos, e nós passamos sim, querido, para de dar uma de super crente, porque você não é, eu não sou, irmãos. Para de achar que você é inatingível. Para de achar isso, porque nós não somos, nós somos humanos, irmãos. Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus se afligiu. Quem sou eu para não me afligir, irmãos? Só que é o seguinte, irmãos, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos levantar, nos colocar de pé e nos conduzir para a glória de Deus. Mas se nós não oramos, será que tem fé no nosso coração, irmãos? Se nós viemos para o culto de oração, eu vou participar porque mais um... Não, irmãos, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos que Deus ouve a nossa oração, queridos. E aquele homem cria assim, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra diz assim: o que nós devemos fazer quando nós identificamos nossas necessidades pessoais, comuns, a nossa vida cotidiana? Não estejais inquietos por coisa alguma. É por coisa alguma, irmãos, por nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Jabez sabia essa verdade aqui, irmãos. É claro que esse texto foi escrito milhares de anos depois, mas ele sabia dessa verdade, que nenhuma aflição que nós passemos pode ficar guardada conosco. Nós precisamos chegar e mostrá-las ao Senhor. Senhor, Deus sabe, irmãos, mas Deus quer ouvir de nós a confissão de que aquilo está nos afligindo. Senhor, está me afligindo? Sim, Senhor. E eu sei que o Senhor é poderoso para responder a minha oração. Nós podemos confiar nisso, irmãos. Agora, como Jabez orou, irmãos? Como ele orou? Como ele mostrou que confiava em Deus? Primeiro, orando pela bênção de Deus. Misericórdia, irmão. Você vai orar pela bênção? Pior que sim, irmãos. Sim. Por quê? Em que sentido você vai entender? Primeiro, reconhecendo a fonte de toda bênção. Tiago 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então Jabez, ele orou sabendo isso aqui, que toda boa dádiva vem de Deus. Por isso que ele falou: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Talvez na tua versão possa estar escrito se me abençoares, abençoares. Por quê? Lá no hebraico, não está escrito abençoares muitíssimo, mas está escrito por 2 vezes abençoares. Era a convicção da bênção de Deus sobre a vida dele. Mas também, orando pela bênção de Deus, não apenas reconhecendo ao Senhor como a fonte, mas exaltando a Deus. Por quê, irmãos? Isso é muito importante, irmãos. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo estava dizendo, mostrando ali uma oração por aquela igreja em Éfeso, mas ele mostrando como ele reconhecia que o Senhor já havia entregue todas as bênçãos espirituais em Cristo.
para todo aquele que estivesse em Cristo. Desde depois continua, elegidos nele. Nós sabemos, reconhecemos que toda boa dádiva vem de Deus. Sabemos que vem de Deus. Mas por saber que toda boa dádiva vem de Deus e saber que nós já somos abençoados com aquilo que nós precisamos, porque Jesus já se rendeu na cruz do Calvário para a nossa redenção, nos reconciliando com o Pai, nos dando vida eterna, nos possibilitando um relacionamento pessoal com Ele. Se nós sabemos disso, irmãos, quando nós orarmos ao Senhor, nós temos que fazer isso aqui, irmãos, exaltando a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós, quando oramos, nós já reconhecemos, nós já damos glória a Deus por isso. Eu acho lindo, irmãos, e é algo que eu preciso melhorar, minha oração pessoal. Eu vejo irmãos orando e falam assim no final: Senhor, assim nós oramos e já te agradecemos. Por quê? Porque tem a plena confiança de que o Senhor é aquele que já nos abençoou. Já nos abençoou. E se a nossa oração for conforme a vontade dele, ele vai fazer. Só que nós exaltamos ao Senhor, nós entregamos a glória ao Senhor, ou a nossa oração é um mecanismo para que nós sejamos exaltados. Você compreende? É bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, irmãos. Mas também, Jabez ele orou não apenas para que fosse abençoado muitíssimo, mas em segundo lugar, ele orou para que os termos dele fossem ampliados, para que as fronteiras fossem alargadas. Ele orou para que ele fosse além dos limites. E ainda em Efésios, no capítulo 3, nós vemos que nós devemos orar com o entendimento de que nós devemos buscar em Deus esse alargar dos limites. Por quê? Esse capítulo, a partir de toda a epístola aos Efésios, é importantíssima, é maravilhosa. Toda ela, capítulo 2, por exemplo. Mas, a partir do versículo 14, do capítulo 3, do 14 ao 21, eu vejo algo extraordinário que mostra o nosso contexto aqui, irmãos, de igreja, de congregação. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, já vamos enxergando como família de Deus, para que segundo as riquezas da sua glória, veja bem, não é segundo a nossa vontade, é segundo as riquezas da glória de Deus, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos, dependendo da versão, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Por quê? É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos levanta. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Uma pausa. O texto está dizendo que eu conheço o todo do amor de Deus, do amor de Cristo. Eu tenho conhecimento de Cristo plenamente. Não é sozinho, irmãos. Lê o texto comigo. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. A revelação completa de Cristo eu tenho é na igreja, que é o corpo dele. Não sou eu que tenho a revelação de Cristo, você não tem a revelação de Jesus, mas nós sabemos como o Senhor tem agido na vida de cada um dos nossos irmãos amados. Isso faz essa liga de ser igreja, de estarmos em comunhão uns com os outros e de ver como Deus age na minha e na tua vida, um vendo o outro, sendo edificado por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Irmãos, isso nos revela quem é o Senhor e nós ficamos extasiados. Por isso também é importante nós entendermos a necessidade de estarmos juntos, mas continua o texto. Mas para que isso? Para que eu preciso conhecer o todo de Cristo? Para que eu
vou compreender perfeitamente o Senhor, não sozinho, mas no coletivo da igreja, em unidade com os meus irmãos. Irmãos, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós estamos aqui em comunhão, quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, não só aqui congregados aqui nesse espaço, mas nos lares também, mas onde estivermos como igreja, quando nós temos comunhão com os nossos irmãos amados, é a vontade de Deus derramar toda a sua plenitude sobre nós. Não há limites em Deus, Deus é pleno, e a plenitude dele Ele quer derramar sobre a igreja. Não dá para entender, irmãos, é coisa que não dá para entender. As epístolas também mostram que a plenitude, toda a plenitude de Deus divina, ela habita corporalmente em Cristo. Só que quando nós vamos lá a João, no capítulo 1, a palavra diz que o verbo se fez carne, habitou em nós, cheio de graça e verdade, e diz que nós recebemos da sua plenitude. Dá para entender isso, irmãos? Seres falhos, limitados como você e eu, vasos de barro, termos dentro de nós esse tesouro do Espírito Santo derramado sobre a nossa vida, irmãos, não dá para entender. Então, se Jabes ele orou aqui, em meus termos ampliares, né, se alargar as minhas fronteiras, ele orando para que ele fosse além dos limites que ele tinha, irmãos, nós precisamos entender que esse limite, esse ultrapassar o limite, alargar as fronteiras, não está na nossa capacidade, não está em nada do que nós fazemos, mas está em Deus. E o texto continua: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que opera em nós, irmãos? É o poder do Espírito Santo, querido. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então nós precisamos entender que essa capacidade de crescimento, de você avançar, não está em você, mas está em Deus. E presta atenção, eu não estou falando de crescimento material, querido. Porque aqui, por mais que nós leiamos aqui, está escrito, em meus termos ampliares, o meu território, alargar as minhas fronteiras. É claro que ali, o texto também estava dizendo sobre, materialmente falando, sim. Mas porque no contexto do povo de Israel, existia uma correlação imediata da bênção de Deus sendo manifestada através do que era material e visível. Mas nós precisamos entender que não há limites em Deus. O que tem limitado você e a mim, querido? O que tem limitado a nossa vida? É um sentimento que tem te limitado a você de verdade buscar ao Senhor de todo o coração? É um rancor? É uma mágoa? É uma tristeza? É um trauma que você teve na sua infância? É um trauma que você teve na sua família? É algo que tem acontecido severo dentro do teu lar? O que tem te limitado? Uma experiência ruim que você viveu? O que tem me limitado? Nós também oramos para que nós possamos ir além dos limites, priorizando o espiritual. Salmo 119, versículo 96, o salmista diz: tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Tenho visto fim a toda a perfeição. Ou seja, tudo aquilo que o mundo enxerga como perfeito é limitado, tem um fim. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não tem limite. Quando eu enxergo o salmista escrevendo isso, eu enxergo alguém que olhava para as coisas terrenas, materiais, e por mais que elas fossem boas coisas, ele sabia que essas coisas tinham uma limitação. Por mais que para o mundo fossem perfeitas, havia uma limitação. Só que na palavra de Deus não há limites. Na palavra de Deus não há limite para que você viva cada dia para a glória de Deus. Na palavra de Deus não tem limitação para que você receba da plenitude de Deus. Mas o que será que tem nos limitado, irmãos? Eu vejo também, por exemplo,
que eu vou além desses limites, me entregando, me doando no relacionamento com as pessoas. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 13. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. O que Paulo estava dizendo aqui, essa questão de estar estreitado e dilatado? É que os coríntios, de certa forma, eles estavam não tendo um bom relacionamento com Paulo. Eles estavam olhando, sabe quando o irmão está olhando atravessado para você? Sabe que a coisa não está bem e você precisa conversar, vocês precisam conversar para alinhar as questões. Então, quando ele fala de vocês estão estreitados, é de que vocês não vão além. Sabe quando você não busca um relacionamento de intimidade com teu irmão, com aquela pessoa tão próxima a você? E Paulo estava dizendo isso aqui, olha, de mim não tem limite nenhum, meu coração está dilatado para vocês, eu amo vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, mas vocês estão estreitados no relacionamento comigo. Eu quero conversar, vocês não batem papo. O que está havendo com vocês? É isso que Paulo está dizendo. Então eu vejo que também nós oramos para irmos além numa entrega nossa, nos doando. Terceiro, só que Jabez ele orou pela bênção de Deus. Ele orou para que os limites fossem ampliados. Mas, irmãos, ele orou pela presença de Deus, irmãos. E eu acho que aqui é a grande chave do que moveu o coração de Deus. E a tua mão for comigo. Ele queria a bênção de Deus? Sim. Ele queria ir além dos seus limites? Sim. Mas ele queria a presença de Deus. Se não tivesse Deus junto, para ele de nada serviria, irmãos. E eu vejo, por exemplo, que nós devemos orar pedindo para que a presença de Deus se manifeste a nós enquanto nós servimos em missão. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, a presença de Deus, ela vem quando nós estamos servindo. É a promessa do Senhor. Só que a presença de Deus, ela vem também quando nós decidimos por um relacionamento pessoal com Ele. João, no capítulo 17, dos versículos 24 a 26, o texto nos diz: Pai, aqueles que me deste, Jesus falando, oração sacerdotal do Senhor Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então Jesus já está mostrando que Ele quer um relacionamento comigo e contigo, pessoal. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O Senhor quer que nós conheçamos mais ainda dele, do Pai, do próprio Senhor, e a promessa de que para que ele estivesse em nós. Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo, queridos. Então, nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Nós precisamos ansiar pela presença do Senhor na nossa vida. As nossas atitudes, as coisas que fazemos, os caminhos que nós trilhamos, não podem ser, irmão, desconsiderando que Deus está conosco. E muitas vezes nós tomamos atitude daqueles que não reconhecem que o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. E em quarto e último lugar, ele orou por proteção e livramento, quando ele declara assim, 1 Crônicas 4, 10. E fizeres que do mal não seja afligido. E eu me reporto, mais uma vez, à proteção e ao livramento que vem
por meio da santificação na palavra lá em João 17. Ainda João 17. Porque Jesus diz assim, a partir do versículo 14: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus orando para que nós fôssemos livres de todo o mal, e ele mostra de que forma isso. Nós nos santificando na palavra de Deus. Nós temos buscado a proteção no Senhor por meio da palavra, nos limpando na palavra. Nós vemos também que nós temos a proteção de Deus, o livramento, confiando no Senhor. Paulo, prestes a ser martirizado, prestes a ser degolado, ele havia passado pela primeira audiência, foi livre dos leões. Ele declara que ficou sozinho, mas declara que, olha, que o Senhor não lhes impute isso, que eles me abandonaram num momento tão difícil da minha vida. E no versículo 18, ele registra o seguinte: E o Senhor, 2 Timóteo 4,18, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Você precisa entender isso aqui. Paulo estava prestes a morrer. Ele sabia, ele declara isso em versículos antes a Timóteo. Ele tinha plena convicção, ele sabia que ia morrer. Porém, ele sabia também que por mais que ele estivesse perto de morrer, ele tinha a convicção que Deus era poderoso para o livrar de toda má obra. Mas, irmãos, pensa comigo, por favor. Ele estava prestes a morrer, morreria em dias mais à frente. Que maior mal Paulo, dentro da prisão, ele poderia sofrer a ponto dele se perder da fé? Ele ia morrer daqui a pouco, irmão. Mas até no momento derradeiro da sua vida, ele estava demonstrando a plena confiança de que Deus era poderoso para o guardar até lá. E não é que, já que eu vou morrer mesmo, eu vou pisar na jaca, como dizem por aí, vou chutar o balde. Não, irmãos. Ele demonstra aqui uma plena confiança em Deus. Ele estava prestes a morrer. Mas ele fala, eu sei que Deus vai me guardar. Era como se fosse assim, poxa, ele já está guardado, irmãos. Ele mesmo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já declara que a coroa já está me aguardando. Mas quando ele diz isso aqui, ele sabia que, daquele momento até a morte dele, algo poderia acontecer. Ele declara, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Demonstra uma total confiança no Senhor, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor. E também nós temos essa proteção e o livramento do Senhor, nos conservando. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo jaz no maligno. Agora, será que eu sou livre desse mal apenas porque eu confio no Senhor? Ou porque eu devo confiar no Senhor e me conservar? Ele está dizendo aqui, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Você precisa conservar a tua fé. Você precisa se conservar na caminhada. Eu preciso me conservar na caminhada. E eu quero encerrar, irmãos, brevemente, contando uma experiência minha pessoal com esse texto aqui. Quando, na minha leitura bíblica, em 2015,
Eu meditei em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu, atribulado com uma série de circunstâncias que estavam me acontecendo, eu ouvi na rádio, numa rádio dessas, não lembro qual agora, dessas gospel da vida, alguém mencionando esse texto também, e eu fui orar ao Senhor. E eu fui fazer essa oração dentro do meu banheiro de casa, porque eu estava passando por um momento difícil e que eu já estava com 8 anos de casado, eu não era pai, queria muito ser pai. Eu tinha vivido uma experiência muito difícil de uma acusação falsa de agressão. Eu tinha sofrido, inclusive, um processo que foi arquivado logo em seguida. Não teve nem audiência, foi arquivado logo em seguida, porque foi um absurdo. Tinha sofrido essa acusação. Meu pai, eu tinha quase perdido meu pai e teve um câncer de próstata, fez uma cirurgia e eu estava aflito de como seria a partir dali. Eu estava passando dificuldades muito grandes no meu trabalho, eu não via mais como continuar no meu trabalho, no emprego público que eu tinha, numa empresa federal. Eu não aguentava mais, eu não fazia mais parte daquilo. E eu vi uma série de aflições na minha vida e eu falei, é isso que eu estou precisando. Estou precisando fazer igual o Jabez, eu preciso orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor me abençoe muitíssimo, para que Ele amplie a minha fronteira, para que a mão dele seja comigo e para que Ele não me livre de todo o mal. E eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor. Bendita a oração, irmãos. Bendita a oração. Aquela voz ecoou em mim. E o teu pecado, como você tem coragem de orar a mim assim? E o teu pecado. Foi então, irmãos, quando eu pude parar para pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Eu nem entendi o Evangelho, eu entendi direito. Eu nem entendi o que Jesus fez por mim naquela cruz, eu fiz direito, eu entendi direito. E eu quero pedir que a bênção de Deus seja sobre a minha vida. Foi naquele momento, irmãos, foi a partir desse momento, dessa oração aqui que eu fiz ao Senhor, que o Senhor me confrontou poderosamente naquele banheiro. Bendita a oração, irmão. E que eu aguentava mais. E eu, rasguei meu coração diante de Deus e despejei, larguei em cima do Senhor. E o Senhor foi tão misericordioso que Ele poderia simplesmente ter ignorado, irmão. Mas Ele me confrontou e me mostrou que na minha prática do pecado, na verdade, eu ainda não era filho de Deus, que eu estava perdido, caminhando para o inferno. E é isso que nós precisamos entender, amados, que a prioridade da nossa oração não é pedir o favor de Deus, mas é clamar por perdão, é resolver a nossa vida com Deus, é nós entendermos que se nós estivermos numa vida de pecado, irmãos, Deus não vai ouvir a nossa oração. É simples assim, queridos. Nós precisamos ter esse entendimento. E é por isso que eu quero convidar você a orar comigo agora. Vamos orar. Nós precisamos orar, irmãos. Clamar ao Senhor. O Senhor nos abençoa. Mas o Senhor deseja corações quebrantados diante dEle. Corações sinceros diante dEle. Pai, bendita a oração, Pai. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos desprezou. Nós merecemos, Senhor, a condenação eterna. Nós merecemos a perdição, Senhor. Nós afrontamos com os nossos pecados a santidade de um Deus que é santíssimo, que habita num alto e sublime trono. Um Deus separado, um Deus que é luz,
em quem não há treva nenhuma. E nós, muitas vezes, Senhor, te afrontamos. Mas, apesar de nós merecermos a condenação, o Senhor comprou a nossa briga, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, pela tua longanimidade. Obrigado, Senhor, pela tua paciência, Senhor, com cada um de nós. Senhor, se nós estamos vivos aqui, Senhor, agora, nesse momento, é porque o Senhor está nos dando a oportunidade de arrependimento dos nossos pecados, Pai. E nós queremos confessá-los diante de Ti, Pai. Não há como, o Senhor ouvir o nosso clamor, atender às nossas orações. Se não houver um coração quebrantado, arrependido, sincero, Senhor, diante de Ti, que sabe, conhece as suas transgressões. Senhor, nós conhecemos as nossas transgressões. Perdoa-nos, Senhor, quando nós falamos e não deveríamos falar o que muitas vezes dizemos. Perdoa-nos, Senhor, pelos sentimentos podres, Senhor, que muitas vezes ecoam no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, pelas atitudes que nós tomamos, ó Pai, que te afrontam. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que nós fazemos, ó Pai, e tem afrontado ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa omissão, Pai, porque tantas coisas sabemos que deveríamos fazer e não fazemos, a começar em te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nessa manhã. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não somos melhores do que nenhum outro, Pai. Perdoa-nos porque nós não somos melhores do que aqueles que não estão dentro da Tua igreja. A única diferença, Senhor, é que nós ouvimos a Tua voz, se é que nós ouvimos, Pai, porque por muitos anos eu não ouvi, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Pai, por favor, por graça e misericórdia, Pai. Perdoa-nos, Senhor, nessa manhã, Pai. Nós precisamos, Senhor, do Teu perdão. Senhor, essa é a prioridade, Senhor, uma oração, é clamar pelo Teu perdão, Senhor, é resolver a vida contigo, Pai. Os nossos pecados nos separam de Ti, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Mas eu sei que, Pai, que existem necessidades que temos aqui na terra. Mas a prioridade, Senhor, é nós estarmos num relacionamento sincero contigo. Por isso, Pai, onde houver um coração quebrantado, que reconhece o seu pecado, que é arrependido, que confessou a Ti, Pai, perdoa, Pai, e ajuda, Pai, a seguir em frente, a viver para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Pai, nós pedimos perdão pelo pecado, Pai, da nossa igreja local, das vezes, ó Pai, que nós negligenciamos, Senhor, em vivermos, Pai, de verdade, como igreja. Pai, perdoa, Senhor, o pecado da igreja no Brasil, Pai, quando muitas vezes deixa de pregar o Evangelho em verdade, em sinceridade, na simplicidade, o Evangelho genuíno. Perdoa o pecado da igreja, Pai, quando dá mau testemunho, Pai, diante, Pai, do mundo. Perdoa o pecado da igreja, Pai, quando não evangeliza, Pai, com o verdadeiro evangelho. Perdoa o pecado da igreja, Pai, quando não intercede, não clama pelos perdidos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa o pecado na igreja. Pai, perdoa os pecados, ó Pai, na nossa cidade aqui de São Gonçalo. Perdoa, Pai, a promiscuidade, a violência, Senhor. Perdoa a idolatria. Perdoa, Senhor, a hipocrisia religiosa, Pai, daqueles que se dizem teus, mas que na verdade têm envergonhado o Evangelho. Perdoa o pecado, Pai, nessa terra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, perdoa o pecado no Brasil. Perdoa a idolatria, Pai, tamanha, tremenda, que não acontece somente, Pai, com aqueles que têm edificado estátuas, ídolos visíveis ali, de gesso, de pedra,
de ferro, de metal, não, Pai. Mas a idolatria que fazemos aqui nessa nação a políticos, a autoridades civis, a personalidades, ó Pai, seja no mundo do esporte, seja nas artes, no que for. A idolatria, Pai, que fazemos no meio da igreja, Pai, também. A idolatria que familiares fazem, ó Pai, dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus pais, nas suas amizades, ó Pai, perdoa-nos. A idolatria, Pai, ao trabalho, a idolatria, Senhor, a tantas coisas, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai, também a violência extrema, Pai, nessa terra. Perdoa, Senhor, a agressividade, inclusive nas palavras, ó Pai, como muitos temos sido agressivos, ó Pai, nessa nação, por meio de palavras, ó Pai. Uma palavra colocada num determinado momento gera, inclusive, morte. Tem misericórdia de tamanha violência, Pai, nessa terra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a promiscuidade, a prostituição. Perdoa-nos, Senhor, a perversão sexual das mais diversas, ó Pai. Os adultérios, Senhor. O homossexualismo, Senhor. Perdoa-nos. A bestialidade, Pai, a pornografia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes, Senhor, a lascívia tem dominado, Pai, nesse mundo, nas vestes, Senhor, na maneira de se portar, de falar. Pai, perdoa essa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas nós clamamos, ó Pai, não porque nós temos algo de bom em nós, mas nós clamamos o perdão, Pai, porque nós confiamos, Senhor, na Tua misericórdia. Nós confiamos, Senhor, que Tu és um Deus misericordioso, assim como o Senhor mostra na Tua palavra a Tua grande misericórdia, Pai, Tu és misericordioso com cada um de nós, Pai. Senhor, nós oramos clamando a Ti perdão, e onde houver um coração arrependido, Pai, um coração quebrantado, aviva pelo Teu poder, Pai. Derrama da Tua graça e aviva, Senhor, pelo Teu poder, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, Pai, que não serão todos que se dizem cristãos que serão avivados, ó Pai, nesse último tempo, mas somente aqueles que de verdade, Pai, têm um coração arrependido diante de Ti, um coração quebrantado, somente aqueles que de verdade, ó Pai, priorizam o relacionamento contigo. E a esses eu peço, Pai, derrama, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai. Derrama, Senhor, da Tua plenitude, Pai, em nome do Senhor Jesus. E aqueles, ó Pai, que ainda, ó Pai, não despertaram, que ainda, ó Pai, não compreenderam o Evangelho, Pai, faça-o compreender, Pai, no nome do Senhor Jesus. Mas aviva, Senhor, aviva-nos, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia. Pai, como primeira evidência, Pai, desse avivamento, que possamos, Senhor, dar muito fruto do Teu Espírito, Pai, que nós possamos frutificar do Teu Espírito, ter as características de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro salvo, de alguém que nasceu de novo, nasceu, Senhor, de Ti, não nasceu, Senhor, da carne nem do sangue. Em nome de Jesus, clamamos também, Pai, que esse avivamento se manifeste a nós através, Senhor, dos dons espirituais. Tu és aquele que derrama dons ainda nos dias de hoje, Pai, sobre aquele que o Senhor quiser, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. Derrama dos Teus dons, ó Pai. Derrama dos Teus dons aqui sobre a nossa igreja local, Pai. Derrama dos Teus dons, Pai, sobre as igrejas, ó Pai. As congregações unidas ao nosso ministério e todo verdadeiro servo de Deus, ó Pai, espalhado pela face da terra. Derrama dos Teus dons, Pai, no nome de Jesus. E dá-nos, Senhor, ousadia, poder, intrepidez, Pai, para que possamos proclamar o Evangelho, Pai, porque se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, essa proclamação ela precisa ser no poder, precisa ser no Espírito Santo, Pai, precisa ser em convicção. Derrama no Senhor de graça, autoridade, unção, Pai, na pregação da Tua palavra, Pai, para que as vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, nessa manhã. Clamamos a Ti, Pai, com o coração quebrantado, arrependido. Oramos a Ti, Pai, não confiados em nós, mas nas Suas muitas misericórdias, ó Pai. E assim, como o Senhor concedeu aquilo que Jabez pediu a Ti, nós rogamos a Ti, Pai.
atenda ao nosso clamor, Pai. Ouça a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus.